E aí, galerinha, beleza? Queridos, a gente vai falar um pouquinho bem rápido sobre mistura de soluções que reagem. A gente já falou um pouquinho sobre o que é mol, a gente já falou sobre concentração comum, a gente falou sobre concentração molar, a gente falou sobre mistura de soluções, né? Quando a gente mexe nas soluções. Agora a gente vai falar de misturas que reagem, tá? Então, assim, se a gente misturar uma ou mais soluções que possuam solutos diferentes, eles podem reagir, tá? E o mais comum deles aí que a gente vê bastante é a reação de neutralização, né? Então vamos olhar aqui, ó, vamos pegar um exemplo que ele fala aqui, ó, misturou-se 0,5 litros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de 0,1 mol por litro com 0,5 litros de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de 0,2 mol por litro. Aí ele pergunta qual a concentração final e se ela é ácida, neutra ou básica. Então vamos tentar pensar aqui. Olha só, queridos. A gente tem lá, primeiro passo que você faz, separa os dados de cada um. Então eu tenho lá o volume de ácido sulfúrico, 0,1 litros, e a concentração 0,1 mol por litro. Aí eu vou separar de quem? O volume do hidróxido de sódio, que é meio litro também, e concentração 0,2 mol por litro. Beleza. Então tá lá, separei os dados e o que ele fala? Ele mistura os dois. Então ele pega lá, mistura os dois e aí o que você tem que pensar, queridos? Você tem que pensar o seguinte, é o quanto de matéria que eu estou oferecendo, matéria em forma de mol que eu estou oferecendo do ácido e quanto de matéria que eu estou oferecendo da base quando eu adiciono essas concentrações com esse volume. Aí você separa lá. Ó. Você tem o volume, você tem a concentração de cada um. Aí você vai lá e faz. Para o ácido sulfúrico, qual que é a concentração? 0 mol por litro. Qual que é o volume? Meio litro. Aí você vai achar a quantidade de matéria que você está adicionando. Então, fazendo o cálculo aqui, 0,5 vezes 0,1 vai dar 0,05 mols de ácido sulfúrico que eu estou adicionando ali. E da base? Hidróxido de sódio. Eu tenho 0,2 mol por litro e estou adicionando aí meio litro dela. Quanto que vai dar isso? 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1 mols. Beleza, então já sei a quantidade de matéria que eu estou adicionando. E elas vão reagir, né? O que vai acontecer? Você tem lá 0,05 de ácido sulfúrico e você tem 0,1 que você adicionou de NaOH. E qual é a reação de neutralização? Você tem o ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio mais água. E aí, queridos, quando você tem uma reação, você tem que balancear, ver se está balanceado essa equação dessa reação. O que é isso? É você olhar a quantidade de mols de cada elemento químico desse lado, se está batendo com dos reagentes, né? Eu falo desse lado dos reagentes, está batendo com os produtos. Vamos ver rapidinho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o sulfato, como ele foi todo para lá, o SO4, foi um para lá, então tem um aqui, beleza. Agora vamos ver o sódio. Olha o sódio. O sódio eu tenho 2 aqui e só tenho um aqui. O que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente, ó. Por quê? Eu tenho 2 sódio aqui agora e tenho 2 sódio aqui também. Vamos ver o hidrogênio. Ó, o hidrogênio eu tenho 2 aqui e nesse hidróxido de sódio eu tenho um só que eu tenho 2 hidróxidos de sódio, então eu tenho o quê? 2 hidrogênios também. Então desse lado eu tenho 4 hidrogênios, olho para o lado de lá, eu tenho aqui, não tem hidrogênio, aqui só tenho 2. O que eu faço? Coloco um 2 aqui na frente, beleza? E para fechar, vamos ver o oxigênio. Ó. Eu tenho 4 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, vai dar 6. Eu tenho 4 oxigênios aqui, mais 2 oxigênios aqui, 6. Beleza, balancei a equação. Então eu tenho, para neutralização total, para cada 1 mol de ácido, eu preciso de 2 mols da base. Legal. Só que quanto que eu joguei do ácido? 0,05. E eu formo 1 mol de sulfato de sódio, que é o meu produto, beleza? E agora sim, quanto que eu joguei lá de ácido? 0,05 mols. Se eu joguei 0,05 mols, o quanto que eu teria de jogar de base para neutralizar isso tudo? Se eu multipliquei aqui, galera, de 1 para 0,5, de 1 para 0,05 eu multipliquei por 0,05. O que eu faço dos lados? Multiplico também por 0,05 aqui, ó. Ou posso fazer regra de 3 também, colocar um x aqui, fazer uma regra de 3. É mais rápido você falar assim, ó, de 1 para 0,05 eu multipliquei por 0,05. Então pego 2 e multiplico por 0,05 que vai dar 0,1 mol. Exatamente o que nós jogamos da base, 0,1 mol. Ou seja, está neutralizada. Então ele pergunta, ela é ácida, básica ou neutra? É neutra. Ela é neutra aqui, ó. A quantidade de ácido que eu joguei e a quantidade de base que eu joguei, eles se neutralizaram.
tá? Beleza, agora ele quer o quê? A concentração final. Qual que é a concentração final? Eu pego lá, a concentração final de quem, galera? Do produto. Quem que é o produto? Sulfato de sódio. Quanto que eu tenho de sulfato de sódio? Para cada um ácido, eu formo 1 mol de sulfato de sódio. Se eu tenho 0,05 mol de ácido que eu joguei, quanto que eu vou formar aqui? Ó? 0,05 mols de sulfato de sódio também. Porque daqui para cá eu multipliquei por 0,05, então eu multiplico aqui também por 0,05. Beleza? Como fica isso? Eu tenho lá, a concentração é o número de mol dividido pelo volume. Galera, número de mol, 0,05 mols. O volume, lembrando, se eu coloquei meio litro, 0,5 litros de ácido sulfúrico e 0,5 litros de NaOH, no final eu vou ter quantos litros? Eu vou ter 1 litro, tá bom? Então, como fica essa concentração? A concentração é 0,05 mols de sulfato de sódio aí, tá bom? Ah, se você não está lembrando, eu vou deixar um link aqui. Se você não lembra de concentração molar, concentração comum, tem uns videozinhos aí curtinho para dar uma força, beleza?